já estamos encerrando o programa. De fato, passou muito rápido. Atenção, mas verdade. queria fazer uma provocação, né, antes de Sim. partirmos para o fim. Como poderia auxiliar aqueles que nos assistem, né, a descobrir a sua linguagem, né? É claro que, olhando, acho que, de fato, olhando para a sua primeira infância, para suas influências, enfim, para suas famílias e tudo mais, mas além disso, né, puxa, os jovens que nos assistem, essa linguagem, e como lidar com cada linguagem, talvez, enfim. Olha, existem muitos testes na internet, né, que você pode utilizar. Eu acho que é muito por observação, se percebendo, né? E mais do que qualquer coisa, o que é que te irrita, né? Interessante. Eu acho que às vezes o que te irrita quando você não recebe, puxa, arrumei tudo isso aqui, ninguém falou nada que estava bem limpo, bem arrumado. Uhum. Então, provavelmente, quando você percebe que a sua linguagem do amor não foi reconhecida, muitas vezes isso é um jeito de você parar e entender que essa é a sua linguagem do amor. Não existe mágica, né? Mas eu acho que é muito por observação. É você adquirir o conhecimento, lendo, ouvindo palestras, revendo conteúdos aí, para você se perceber, né? E assim, acho que uma coisa que eu não falei, todo mundo tem as 5 linguagens, mas tem 2 que têm predominância. São predominantes, legal. Isso. E as outras 3 não são tão importantes, tá? E é importante que você não fique com esse desafio, descubra, né? Mas às vezes a gente precisa ajudar o outro a perceber, para melhorar a relação, porque às vezes você fica cobrando do outro uma coisa que ele não pode te dar, porque ele não sabe que você precisa disso. Interessante. Né? Um pouco para tirar um pouco daquela neura, né, das pessoas e não, eu tenho que receber tal afeto, eu tenho que receber tal afirmação, a pessoa tem que olhar para mim e tudo mais, mas às vezes não, a vida está passando, as coisas estão acontecendo e boa, entendeu? Assim e aquilo mesmo. que a gente fala muito no curso de noivos, né? Você casa para fazer o outro feliz, então você tem que se esmerar para descobrir a linguagem do amor do outro. Interessante. Né? E para você também se dedicar e vice-versa para que isso ocorra, né? E assim, a gente vai pegando relações que estão tão adoecidas que às vezes precisam de um tempo, né? Existem relacionamentos, infelizmente, que chegam muito adoecidos lá no consultório, que eu falo assim, olha, tem gente que chega como um organismo na UTI pra gente, né? Você vai procurar ajuda quando já tá no terminal. E tem, assim, gente que tá junto há 30, 40 anos e muito adoecido, né? Na verdade, a igreja, ela é uma grande ferramenta de saúde mental, né? Interessante. Porque dentro da igreja a gente tem movimentos e pastorais que cuidam das relações, né? Dos casais, dos adolescentes, dos jovens. Trabalho de uma pastoral familiar, por exemplo, é Isso. impressionante. Um ECC. Não podem reclamar, porque tem para todos os gostos. Isso. Mas eu não gosto de tal lugar, mas tem tal movimento, tem tal pastoral. Isso. E é importante a gente fazer uso dessas ferramentas, porque a humanidade está muito adoecida. Né? E o próprio padre, né? Eu vejo tantas pessoas que têm receio de conversar com o padre. Com o padre, né? Eu falo até em casa, muitas vezes, falava muito, por que não fazem acompanhamento em casal? Vai descobrir junto. Porque é uma realidade. Eu falava, vocês têm que ir lá, tal. Ao mesmo tempo, para quem está nos assistindo, se você está num tempo que você não está conseguindo ver luz, pega o bruto lá, pega a sua esposa, pega a sua mulher e vai lá no padre. Fala, padre, a gente precisa de ajuda. E ele vai encaminhar para um profissional da área da psicologia e vamos se tratar. Sim. E tem padres que se esmeram a escutar, fala, volta semana que vem, eu quero ouvir da tarefa, da exercício. É muito lindo, né? Eu acho que assim, nós temos que rezar muito pelos sacerdotes, porque eles são grandes instrumentos dentro das nossas famílias, né? Regina, agora aqui para a gente ir depois para a resposta sinodal, né? Sim. E já meio que encerrar o nosso programa. Um conselho não, mas assim, uma dica para as pessoas, ao terminarem de assistir esse programa, ir buscar estudar, né, as 5 linguagens do amor. Por que estudar a linguagem do amor, né? Por que estudar as 5 linguagens do amor é tão importante nos dias atuais, para que as pessoas se interessem, né, em estudar esse tema?
que você poderia dizer? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode ser feliz, né? Porque a gente vai entender quais são as nossas fragilidades, quais são as nossas carências, e ampliando numa linguagem cristã, quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode ser santo, né? Legal. Mas a gente tem facilidade de encontrar o céu. Quanto mais a gente conhece os nossos queridos, a gente não vai ficar acendendo aí bomba, né? Ficar implodindo aí a relação, provocando o outro, né? Porque é importante que a gente cuide da saúde das relações, né? Isso que o Pedro falou, a importância de cuidar da relação, né? E o autoconhecimento é uma ferramenta para a santidade, para a felicidade. Eu sei que isso me fragiliza, então eu sei que eu gosto, por exemplo, de receber atos de serviço, então eu vou colocar lá, falar, galera, e aí, vamos fazer um contrato? A gente fala dentro da terapia de família que tudo passa por um contrato, né? A gente tem que combinar, fazer combinados, revisar os combinados. A gente combinou que todo mundo lava seu prato. Mas tem ninguém que não está lavando aqui, então vamos retomar. E aí, gente, o que a gente pode fazer para poder lavar o prato? Como é que vocês... Às vezes, chegar para o adolescente e perguntar, como é que você pode me ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Legal. Eu entrei no seu quarto hoje, vi que está muito bagunçado. E eu queria saber como é que eu posso te ajudar. Que dicas que você me dá aqui? Você quer que eu arrume com você? Que eu bate fogo? Você quer que eu quebre tudo? Que eu chame o cachorro para vir comer essas coisas? Né? Mas assim, porque a primeira reação, principalmente nós mamães, né? A gente já quer rasgar, a gente já quer xingar, fazer do jeito quebrar o barraco, né? E mandar tudo para cima. Porque é cansativo, né, gente? É cansativo. Mas educar é paciência e afeto, né? Né, Padre Zé? O Padre Zé, que é o reitor lá que fica educando os rapazes, né? Orientando, porque educados já são, graças a Deus, né? Só não quebra aqui. Não. Só tem esse aí, é complicado. Então, a dica seria, a importância das 5 linguagens seria o autoconhecimento para poder servir, a pesquisa, para poder ser santo. Isso, descobrir, para você poder saber quais são suas fragilidades, quais são as possibilidades que você tem ao seu redor de investir nisso, né? Para você poder melhorar o clima, né? O clima organizacional do seu trabalho, da sua casa, da sua comunidade, né? Muito bem, muito bem. Regina, o que fica da nossa conversa? Qual a palavra, Regina? Uma palavra. Porque... Olha, isso daí é vingança. Toda a terapia no final, o que fica da nossa conversa aqui? O que você está levando daqui hoje? É assim, né? Não, é uma pergunta, mas se quiser falar. Seminaristas entenderão, os pacientes também. Não, porque a gente tem que fazer sempre um check-out, né? Sim. O que estou levando dos encontros? Às vezes, o que eu estou levando dessa missa? Às vezes a gente entra dentro do carro e pergunta, e o que a gente está levando hoje dessa missa? Nossa, como cantaram bem, né? É verdade. Nossa, né? Não pode falar que desafinaram, não. Não. Nossa, que coisa, que homilia, que coisa isso, que coisa aquilo. A importância, né, para a gente fazer esse check-out para organizar uma linha para a vida, para a semana. Pode levar daqui hoje? O que a gente vai levar daqui hoje? Meu pai que sempre fala, né, no final de um ano, assim, o que você aprendeu nesse um ano que passou? Mano, que pergunta existencial. Eu falo, cara do céu. Eu façço isso com os meus pacientes no consultório. Estou preparando uma dinâmica bem legal com os meus pacientes. Isso aí. Espero que os seminaristas não.